Nesse vídeo eu quero detalhar para vocês sobre como que foi concebido o sistema estrutural das lajes treliçadas, bem como o funcionamento básico deste elemento. Veja o seguinte, eu fiz vários vídeos aqui no canal com temas detalhados e de certa forma até profundos de forma técnica, porém eu senti a necessidade de fazer o básico também, porque muitas pessoas, às vezes muitos profissionais, vão estar vendo os vídeos mais técnicos e vão sentir uma certa dificuldade se não compreender o básico do básico. Então veja o seguinte, eu vou detalhar duas situações que já vão esclarecer muitas dúvidas que podem surgir sobre lajes treliçadas. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser útil para você. Eu sou o engenheiro civil Janderson Garcia, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Lembrando que esse conteúdo que eu vou estar colocando para vocês aqui hoje é uma pequena parte de todo o nosso curso de lajes treliçadas, que eu recomendo você se inscrever caso você queira dominar realmente esse assunto. Vou deixar o link aqui na descrição e caso tenha qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Muito bem, então, veja, para que você consiga compreender questão de continuidade, momento negativo, momento positivo, toda essa questão, primeiro você tem que entender como que foi pensado o sistema de lajes treliçadas. Ele foi pensado para trabalhar de uma forma biapoiada, ou seja, suponhamos eu tenho um elemento aqui de apoio, uma viga, por exemplo, e uma aqui, e eu tenho uma vigota nesse sentido, perpendicular às nossas vigas de apoio. Isso é um painel de laje biapoiado. Então a laje foi concebida para trabalhar dessa forma. Como que se explica isso, Janderson? Veja o seguinte, vou colocar aqui do lado um corte, né, a seção transversal aí, de uma vigota de uma laje treliçada e também de um elemento de enchimento. Veja o seguinte, observe que na parte superior da nossa treliça, ou seja, o banzo superior, nós temos uma armadura, correto? E aí nós temos um sistema de sinusoides que que ancora aqui duas armaduras na parte inferior. E é soldada tanto na parte de cima quanto na parte de baixo essas armaduras. Então na parte inferior nós temos o banzo inferior, correto? E na parte de cima o banzo superior. Nós temos uma armadura na parte de cima e nós temos duas armaduras na parte de baixo. Então o que acontece? Quando eu tenho um elemento biapoiado, nós temos uma flexão no meio do vão, correto? E a parte de cima da nossa laje, ela vai estar comprimida. Quando eu tenho uma laje treliçada, na parte de cima a gente coloca o quê? Concreto, correto? Então, ou seja, tá ok. A área de cima comprimida, eu tenho concreto, tranquilo. E na parte de baixo, eu tenho aqui a nossa flexão, que vai causar esforços de tração. Nós temos a armadura. Pode ser somente essas duas do banzo inferior, como a gente pode colocar outras. Mas vamos partir do princípio de uma treliça padrão. Então nós temos a armadura, e essa armadura então vai resistir aos esforços de tração. Por isso que a laje foi concebida dessa forma. E por que eu estou falando desse assunto? Porque quando eu estiver trabalhando com vocês aqui questão de continuidade, que você vê uma inversão de momento, você vai entender que eu tenho que tomar um cuidado, que eu vou fugir do funcionamento padrão de uma laje treliçada, ok? Então esse era o primeiro ponto, entender como que ela foi concebida. Parte inferior resistindo aos esforços de tração, parte superior esforços de compressão, ok? A segunda dica que eu quero dar para vocês, e é para desmistificar qualquer, às vezes medo, às vezes insegurança que alguém tem, veja o seguinte, a nossa capa de concreto, ela tem uma única função, única. Sabe qual que é essa função?
A função da nossa capa de compressão é simplesmente absorver as cargas distribuídas ou que sejam concentradas e distribuir elas para as nossas vigotas. E as nossas vigotas, por consequência, vão transmitir as nossas cargas para as vigas de apoio, essas vigas vão transmitir para os pilares e os pilares para a fundação. Então veja o seguinte, no nosso sistema de lajes treliçadas, a nossa capa de compressão, ela só tem a função de receber os esforços e direcionar esses esforços para as nossas vigotas. Então, quem faz o trabalho final, digamos assim, são as vigotas. Porém, eu preciso de ter uma superfície que absorva aquelas forças distribuídas na maior parte das vezes e distribua elas ali para as nossas treliças, ok? Então, com esse vídeo, eu consigo esclarecer para vocês dúvidas básicas sobre a concepção e o funcionamento da nossa laje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e até a próxima.